Então, eu vou esperar a apresentação. Você pode colocar os slides para mim? Bom, eu represento hoje o sistema FIEP, né? Senai Departamento Regional do Paraná, e o Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica. O que eu vou falar é um pouquinho das nossas experiências em P&D, em baterias, o modelo de integração, o que os institutos de inovação do Senai estão querendo com essa abordagem de integrar ICTs e indústrias e todos os polos que envolvem esse desenvolvimento. Por favor, pode passar. Eu não vou falar muito sobre as baterias em si de tecnologia, porque a professora já tem uma aula para a gente. Pode passar para nós. Não, o anterior, por favor. Só lembrando, né, sobre as tecnologias, a gente vai chamar de cadeia de produção, tá? Separar ela em duas cadeias. A primeira que vocês veem, as três baterias, as quatro de baixo, né, são de chumbo ácido, aqui. Então, elas já atendem, a gente chama de baterias avançadas, e o que eu quero chamar de cadeia de produção é que a gente tem muita coisa para desenvolver que envolve eletromobilidade, veículos elétricos, e eu vou falar também sobre o nosso parque industrial. O título lá, vocês viram que é tecnologia nacional. Então, o que o Senai representa é a indústria brasileira. A gente quer fazer um modelo de integração, desenvolvimento nacional. É longo, né? Todo mundo sabe que é um processo bem longo, mas tentar estruturar isso já com uma base bem forte. Tá? Chumbo ácido avançadas, então envolve aditivos, e a base de lítio que a professora explicou. A gente já teve uma aula das tecnologias que são da próxima geração, que a gente chama. Próximos slides. Chumbo ácido, a gente está chamando de cadeia de desenvolvimento. Você sabe que ela é muito bem estabelecida no Brasil. Muitas empresas, são mais de 60 empresas fabricantes. A gente está atualizando esse número pela federação. Processo de reciclagem, né, muito bem estabelecido, 99% de reciclagem das baterias de chumbo ácido hoje no Brasil. É muito bem estabelecido isso. E o nosso desenvolvimento está aqui, né, nanotecnologia embarcada. Cabe muita coisa ainda, junto com as indústrias, aproveitar o Parque Fabril. Próximo slide, por favor. Essa a primeira cadeia de produção e a nossa segunda cadeia de produção, baterias de próxima geração, né? Estamos iniciando um longo processo, né, de industrialização. Obviamente que isso envolve muito investimento, união, e é isso que o Senai quer fazer. Primeira parte aqui, que eu foquei bastante, é desenvolvimento de materiais, né? Bom, infelizmente ou felizmente, tudo passa por aí, né? A base de tudo é aí, e a gente tem que começar por aí. Eu sei que é longo, a integração com a indústria é importante, mas a gente começa por aí. Existem ações já, né, bem estabelecidas, como foi apresentado aqui, para sistema de gerenciamento, BMS. Já começaram bastante movimentos, já pensando na reciclagem, né, que isso é importante. Bom, então a gente tem as duas cadeias separadas aí e que envolve muita integração. Próximo slide, por favor. Bom, falando um pouquinho sobre desenvolvimento de materiais e o longo período que a professora falou anteriormente, tá? Não vou me focar muito, mas vejam bem a cadeia. Olha o tempo de desenvolvimento disso, né? Muitos entrantes, tá? Asiáticos. O potencial do desenvolvimento dessas tecnologias de baterias para veículos elétricos, aplicações gerais, elas passam por essas químicas, tá? Elas vêm avançando ao longo dos anos, quer dizer, começaram há muito tempo o desenvolvimento. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que a gente tem um potencial enorme, porque muita base da matéria-prima a gente tem. Precisa de um modelo de integração, plataforma de desenvolvimento. E outra coisa é a tendência, né? Essa faixa aqui, tá? Tendência de eletrólitos sólidos. É uma das nossas especialidades, lá que a gente trabalha no Instituto Senai de Inovação, que eu vou falar um pouquinho também dos projetos, e justamente de tudo aquilo que a gente falou, questão de segurança, né? Eletrólitos sólidos vai nesse sentido, mas também um apelo grande aqui é que, basicamente, matéria-prima que a gente disponibiliza no Brasil poderia atender bastante dessa área aqui, tá bom? Próximo slide.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre esse modelo de integração dos institutos. Os Institutos Senais de Inovação foram criados pelo CNI. São mais de 25 institutos, depois eu vou mostrar para vocês. E qual que é a ideia, né? É de integrar os institutos de pesquisa de uma forma conjunta, né, em todas as áreas de desenvolvimento. Vocês vão ver que hoje são mais de 25 unidades em todo o Brasil. Ela está inserida para fazer toda essa união entre o governo, a gente já vem fazendo bastante isso, instituições internacionais, que é relação com institutos internacionais, para a gente acelerar um pouco os processos, tá, de desenvolvimento, principalmente as indústrias que já estão estabelecidas, né, como a parte chumbo ácido, ou novos negócios para startups, no caso das cadeias de baterias de próxima geração. E, obviamente, nossas universidades e CTs, né, que existe aí um distanciamento entre universidades e indústria, infelizmente, no Brasil, mas esse uma das partes, um dos papéis do Senai, é a integração. Próximo slide. Então, falando sobre os institutos, a gente tem, hoje, 25 institutos já inaugurados, pegando toda a cadeia de produção, de desenvolvimento de baterias para veículos elétricos, pensando no futuro. Então, a gente tem aqui todos os institutos em várias áreas de conhecimento. Todos eles estão preparados, né, com infraestrutura, equipe, para fazer esse mesmo modelo de integração. Então, o nosso Instituto de Eletroquímica ele está situado no campus da indústria, aqui em Curitiba. Foi o primeiro a ser inaugurado no Brasil, há 5 anos que a gente está operando. Ele também tem um outro instituto que está começando a operar em Maringá, que é Engenharia de Estruturas, todos eles com apoio do BNDES, obviamente, para a infraestrutura. Só para se ter ideia, no nosso instituto foi investido mais de 55 milhões de reais, quanto em infraestrutura e equipamento, até, inclusive, o nosso prédio, como nosso colega falou anteriormente, a gente está para inaugurar no final de ano, agora em setembro. Próximo slide, por favor. Bom, desses institutos, 8 já são da unidade Embrapi. Embrapi, na sequência, eu vou falar para vocês sobre a modalidade Embrapi, quem já conhece. Mas a gente está tentando mapear todas as áreas, desde infraestrutura, a integração com os institutos já estabelecidos, a indústria brasileira. Então, vocês vão ver modelos de projeto que, para algumas empresas, é o primeiro projeto de inovação. Então, investir em inovação, ou trabalhar com inovação, é o que vai sustentar a indústria brasileira. Área de atuação, né? Então, essa primeira faixa aqui seria, né, os projetos de TRL 1 e 2, então, aqueles que a gente caracteriza como acadêmico. Tá? A gente está inserido exatamente nesse nível aqui, que é entre a TRL 3 e 6, que são protótipos, trabalhar integrado com a indústria, tá? Já pensando num produto, junto com a empresa. Todos os nossos projetos no Senai têm uma empresa. A gente não tem um projeto meu, pesquisador, no Senai. Todos eles são, dependendo aqui do nível de maturidade, mas ele está inserido com uma indústria. Tá? E o passo seguinte aqui, bom, aqui é a produção, né? É a indústria já que acompanhou desde o início. E aqui, obviamente, a gente sempre tem acompanhamento com as universidades para novas ideias. Esse é o modelo de integração. Esse nível de maturidade, todo mundo conhece, é utilizado pela NASA para desenvolvimento de seus produtos, e é o que a gente utiliza também no Senai. Próximo slide. Bom, a gente está distribuindo infraestrutura no país todo. Já existem 8 unidades credenciadas em Embrapi. Nossa unidade é uma delas, na área de baterias. E, para quem não conhece, rapidamente, como nós somos uma unidade Embrapi, eu sempre tenho que apresentar um pouco do que é Embrapi, né? Embrapi foi criado no mesmo modelo da Embrapa, que é um recurso, né, um fomento para a P&D, ou PDI, né, para a indústria, onde o recurso é não reembolsável e tem 1/3 de contrapartida aí da Embrapi. Tá?
No nosso modelo aqui do Paraná, para a área de baterias, sensores e revestimentos, especificamente aí para falando de baterias, o nosso Senai Paraná e o Senai de Brasília também faz um aporte de 1/3 do projeto. Então, hoje a gente está trabalhando no modelo 1/3, 1/3 e 1/3 com as empresas, justamente para ter infraestrutura, fazendo integração com as universidades e chamando a indústria para inovação. Próximo slide. Bom, como eu falei, então, essas são as áreas nossas do Embrapi, geração e armazenamento de energia, baterias e célula combustível, são as duas áreas do Embrapi que a gente trabalha hoje. Tá? Próximo slide, por favor. Ações. A gente tem todo esse envolvimento com a indústria, as universidades, a gente tem um ambiente de fomento do governo, e agora eu vou falar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo nesses últimos 4 anos. Tá? Em 2018, a gente inaugurou o primeiro laboratório de prototipagem de placas de bateria chumbo ácido. Tá? Qual que é a ideia? Esse laboratório ele te representa em forma em pequena escala, né? Mas exatamente o processo industrial da indústria brasileira de bateria chumbo ácido. E o que a gente quer é trabalhar com toda a nanotecnologia. E aqui envolve, obviamente, grafeno, grafite e outros aditivos. Tem toda essa parte de desenvolvimento das placas, controles, avaliação, laboratório de caracterização, e onde todo o processo de produção das placas é acompanhado pela indústria. Então, a indústria vem no laboratório, participa do projeto dela, desenvolve junto, traz o conhecimento da prática dela com a pesquisa integrada. Objetivo, aquela cadeia de produção de baterias avançadas, onde envolve grafeno, grafite e outros aditivos, separadores especiais para bateria FB, né? Tudo isso a gente está testando nessa planta, trabalhando com projetos com a indústria. Próximo slide. Bom, eu vou pular um pouquinho essa parte. A gente tem laboratório de testes, cicladores similares da Tesla, ou iguais da Tesla, para baterias de próxima geração. É um outro laboratório, não vou mostrar muito. Mas a gente tem cicladores de FB, estacionário, todo o equipamento para desenvolver o projeto. Então, a gente não faz ensaio, né? A gente está interessado no desenvolvimento com a empresa. Tá? Agora, eu vou falar um pouquinho dos projetos, né? O que a gente está fazendo junto com as empresas. O primeiro modelo que a gente inseriu como projeto em baterias é o modelo consórcio. Bom, a gente precisa inovar, as indústrias precisam inovar, e a gente precisa integrar, tanto o instituto quanto universidade, né, mas as próprias empresas. Então, modelos de integração, ou de consórcio. Empresas do mesmo segmento, então, são todos fabricantes de bateria chumbo ácido, todas elas atentas ao mercado, então, o mercado de baterias avançadas, precisando de inovação, e a gente modelou um projeto onde todas elas trabalham junto. Obviamente, a gente pode replicar em outros projetos, eu vou mostrar outros modelos, mas a ideia é que todo mundo trabalhando junto, a gente tem parceiros, fornecedores de aditivos, parceiros da universidade, de institutos, e apoio da Embrapi, recurso. Então, aquele 1/3 das empresas, ela é rateada entre as empresas. Então, muito fácil o modelo, a gente vai avançar muito com esses projetos. Próximo slide, por favor. Litio-ar, metal-ar, vamos a gente tem que falar também. Obviamente, vamos lembrar daquele timeline lá, que ele é longo, mas a gente já iniciou há 4 anos projeto de desenvolvimento de componentes e integração para um protótipo de bateria metal-ar. Tá? Diferença, componentes com matéria-prima nacional, tecnologia nacional. Tá? Eletrólitos sólidos, que é feito aqui, modelos ou fabricações de pó, pellets ou filmes com tecnologias que vão poder depois ser reprodutivas, indústrias que acompanham isso, obviamente respeitando a questão de prova de conceito, protótipo, mas já pensando em metodologia e tecnologia para atender depois o mercado. Tá? Camada difusora, grafeno. Tá?
grafeno, indústria nacional, preparado para isso, em fase de prova de conceito e protótipo. Próximo slide, por favor. Parceria aqui do Fraunhofer, tá? O nosso instituto é um instituto auditado, ou teve como base, e até hoje é parceiro do Fraunhofer da Alemanha. Então, o nosso modelo de atuação é muito parecido do Fraunhofer. Em alguns projetos de bateria de próxima geração, eles estão como parceiro, porque é uma área bem forte do IFAM, que é de Bremen. Então, a gente tem um acordo de cooperação muito forte com eles. Tá bom? Bom, não é muito eletromobilidade, mas vocês vão entender porque coloquei esse slide. Tá? Vejam bem, modelo de integração empresa-empresa. Tá? Empresa maior produtora de grafite do Brasil, né? Do mundo, não sei, acho que do Brasil. Interessada muito em preparar o nanografite para essa aplicação. Empresas de ligas especiais, onde a gente está trabalhando com a grade da placa da bateria, é um dos itens aí que se desenvolve muita coisa. A gente está trabalhando com uma nova grade à base de grafeno. Então, menor peso, mais compacta, maior condutividade, né? Uma série de benefícios. A empresa maior produtora de ligas especiais para essa aplicação. Tá? A Elo Componentes representa uma equipe, um grupo de produtores de baterias que vai estar inserida nesse. O modelo, obviamente, é um modelo de integração aplicado à aviação, né? Uma bateria compacta, com tecnologia nacional, menor, peso, que eu não falei, e o aditivo de grafeno, componentes, todos eles nacionais. Próximo slide. Bom, grafeno, né? A gente fala muito de utilização de grafeno, grafite, bateria. Existe ainda uma segunda cadeia aqui que a gente não pode esquecer. Tá? O grafeno ele precisa ser funcionalizado. E é um outro polo aqui de empresas que estão aqui, interessadas nesse mercado. Obviamente que aqui a gente está falando só da bateria chumbo-ácido. Tá? Ela está sendo preparada para baterias chumbo-ácidas avançadas. Empresas que estão trabalhando com eletrodos, como foi apresentado no slide, de filmes finos de grafeno, seria um outro grupo de empresas, mas que também tem que se preparar para isso, para a produção de eletrodos para baterias de próxima geração. Esse grupo aqui está interessado no grafeno ativado, que a gente chama, né? Funcionalizado ativado para aplicação em baterias chumbo-ácido, porque não é o grafeno puro. Tá? Não é. Esse grafeno puro, se a gente colocar na bateria, a gente tem morte prematura da bateria. Ele aumenta muito a perda d'água. Não vou entrar em termos técnicos, mas não dá certo. Tá? A princípio, ele dá muito certo, mas depois ele já é um problema. Próximo slide, por favor. Esqueci ali a integração entre empresa também, tá? nesse projeto aqui, empresa de fabricante de baterias e polos de tecnologias. Tá? Último slide, último modelo de projeto, integração entre empresas, institutos e pensando já na tecnologia. Né? A CBMM é a maior produtora de nióbio do mundo. Fazer um link com o cobalto, aí alguns componentes que, não sei se vocês sabem, se a demanda crescer de uma forma, como a gente está prevendo, de eletrodos e eletrólitos principalmente, o cobalto vai ser um problema muito sério, porque ele já tem a destinação dele. Né? Então, a gente já está pensando nisso há alguns anos, trabalhando com a CBMM e outras empresas fornecedoras de matéria-prima, e desenvolvendo novos eletrodos. Diferença aqui, obviamente, a gente está em etapa de prova de conceito, né, de baterias, toda ela em estado sólido, toda ela, inclusive os eletrodos cerâmicos e eletrodos cerâmicos. Diferença aqui que todos eles contêm nióbio. O maior produtor de nióbio no mundo, 95% do nióbio no mundo está aqui no Brasil, é de uma empresa brasileira. Esse ano, o ano que vem, ela vai investir 150 milhões de dólares nessa área de baterias. Vamos trabalhar juntos, né, nessa integração. Eles estão interessados só na venda do nióbio. Lembrar que eles não fabricam o eletrólito, não fabricam eletrodos. Então, existe uma oportunidade bem grande para novas empresas, startups. Parceiro, Fraunhofer, CBMM e universidade.
Bom, é isso. Obrigado. Nosso muito obrigado ao Leandro. Agora eu peço que o Leandro e também o Rafael, por favor, se dirijam ali. Antes eram cadeiras, agora são puffs, né? Ali a cadeira também. Então vamos lá com as nossas cadeiras ali, para que vocês fiquem à vontade para responder as perguntas aí dos nossos congressistas. Muito obrigado, Jaqueline, sempre nos apoiando aqui. Então, vai funcionar da seguinte maneira, 15 minutos de perguntas e respostas com os nossos palestrantes. A Jaqueline estará levando o microfone até as pessoas que quiserem formular as perguntas. Eu peço mais uma vez aos nossos queridos congressistas que sejam bem objetivos nas perguntas para o maior número de pessoas poderem participar neste momento, ok? E depois nós teremos um intervalo para o almoço e retornaremos às nossas atividades com os painéis da tarde a partir das 14 horas, ok? Então vamos lá. Alguma pergunta? Alguém tem pergunta para fazer? Nenhuma pergunta? Aqui, a Maria de Fátima, né? Parabéns. Falando? Pessoal, parabéns pelas apresentações, foram excelentes. Eu queria perguntar para o professor aqui do Senai, no caso da bateria de lítio metálico, como que está sendo o desempenho? Quantos ciclos vocês já conseguiram? E quais são os maiores desafios que vocês estão passando, né, para o desenvolvimento? Ela ainda tem baixos ciclos, tá? Porque a gente está numa fase... O grande problema dos materiais hoje a gente trabalhou materiais separados, né? Então, fez todo o desenvolvimento do eletrodo, do eletrólito, tem alta condutividade. Lembrar que a gente está fazendo sempre uma comparação com, por exemplo, no eletrólito com líquido, trabalhando com estrutura, nanoestrutura para aumentar a condutividade, para poder depois fazer essa substituição lá na frente. E agora a gente está naquela fase de integração, né? A gente já conseguiu aí em torno de 30, 40 ciclos, acho. Mas o grande desafio é a interface, tá? Interface, não só nós, a gente trabalha integrado hoje com um grupo da Toshiba, Fraunhofer, via CBMM também. E não é só o nosso desafio. O desafio no mundo todo é a interface, tá? Como é que tu faz para integrar um eletrólito, um eletrodo, manter o mesmo desempenho dela, né? E depois tu ir para um empilhamento aí. Então a gente está com várias soluções de melhora da interface, questão de filmes, né? Filmes Spinelli, por exemplo, para melhorar a condutividade e a estabilidade térmica e química na interface. E a gente já está tendo bons resultados. Algumas coisas, realmente, a gente está buscando bastante parceria para acelerar isso. Mas, obviamente, aquele timeline de 2025, 2030, lá a gente respeita bastante, mas tecnologia nacional, desenvolvimento, matéria-prima, desafio igual a qualquer outro país. E a gente tem condições para isso. Oi, bom dia. Parabéns pelas palestras também. Meu nome é Carlos Mota. Eu tenho um projeto de desenvolvimento de um veículo elétrico. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Qual é a estratégia, né, nossa, no Paraná e do Brasil, para o desenvolvimento dessas baterias? Falando do desenvolvimento da bateria de chumbo, nós temos uma cadeia produtiva. Paraná é um dos líderes, aí, tanto em produção quanto em reciclagem. Mas, em termos de desenvolvimento dessas baterias, até que ponto a indústria está disposta a abandonar essa tecnologia e partir para uma engenharia reversa, acelerar a nossa entrada nesse mercado de veículos elétricos e energy storage? Porque eu penso que, a partir do momento em que se colocar uma deadline para a utilização do chumbo, é que a indústria vai pensar em substituir essa tecnologia. Caso contrário, nós vamos ficar tentando melhorar a bateria de chumbo e nós vamos perder a corrida que já perdemos ou estamos perdendo para os asiáticos, né? Vocês estão pensando nisso? A indústria brasileira da bateria de chumbo está pensando? Eu sei que a Moura está com uma iniciativa agora, junto com os americanos, né? Eu penso que é uma estratégia interessante, né? Como que vocês aqui, das instituições de pesquisa, estão pensando isso? Acho que eu posso... Vamos dividir, eu vou pegar a figura de Estado, né? Tentar
pelo que eu entendi a tua pergunta. Eu acho que não é botar um fim, por exemplo, estabelecer que 2025, como a Alemanha fez, vai ser o fim dos veículos a combustão. Eu acho que não vai funcionar isso aqui no país e nem no estado do Paraná, na nossa federação, não. Eu acho que não vai por esse norte. Eu acredito muito numa cadeia, numa rota industrial, como foi citada pelo professor, bem estruturada, né? Não é à toa que a FIEP, né, desenha a rota estratégica e está se estabelecendo uma rota estratégica para veículos, para a cadeia, né, Rota 2030, estabelecendo todo esse marco legal que está se iniciando no Brasil. Mas não acredito que, botando fim na chumbo ácida, a partir de amanhã eu vou trabalhar com outro tipo de bateria. Não. Né, a demanda ela gera também o desenvolvimento na indústria. Então, é uma cadeia toda. Tem que cair o preço do veículo elétrico, né? E não é só dando isenção de imposto que isso vai acontecer. O brasileiro, eu costumo dizer, o brasileiro é um povo muito esperto, pelo que muita gente acha que não, mas a gente vai pagar um veículo barato, né? A gente não vai pagar 180, 190 mil num veículo, né, que não custa isso verdadeiramente. Então, só a isenção, só o estado da isenção também não é o resultado. Então, vai muito do que a indústria também vai buscar de inovação na sua cadeia produtiva. Esse é o meu entendimento. Tá? Em termos de Estado, a gente está fazendo o que pode ser feito. Né? O governador está dando isenção, mas a cadeia toda ela tem que buscar o entendimento dessa isenção. Não adianta botar um fim. Eu falo porque isso vai refletir também na cadeia produtiva das baterias. Né? Então, é uma sequência, eu acho que uma interconexão que não tem como não haver. Só complementando, então, essa parte... não tem fim, né? A gente tem uma sequência, né? Então, o microhíbrido, por exemplo, a gente está falando de bateria chumbo ácido, que o próprio parque Fabril precisa investir em inovação, são baterias avançadas, então tu tem um tempo aí de aplicação dessa mesma tecnologia para atender esse mercado. Então, o mercado ele não sai a combustão e entra a elétrica, né? Acho que em alguma apresentação da professora, até no meu slide ali, tinha essa sequência, né? Transição e isso leva um tempo. Agora, outro ponto que falou, a gente está tentando integrar todas essas empresas fabricantes de chumbo ácido para essas novas tecnologias, né? Não só elas, mas novas empresas, né? Startups e eles estão no meio disso, já tem empresas aí há mais de 50 anos, 60 anos, então a gente está mostrando o mercado, a possibilidade de desenvolvimento. Por exemplo, a CBMM, né, eu vou falar de novo por causa desse projeto que a gente está falando, está desenvolvendo. Ela não é uma fabricante de bateria, né? Ela está interessada no desenvolvimento do nióbio para componentes. Ela já está chamando empresas e ela está usando o Senai muito bem para isso, para que a gente vá até as empresas e diga, olha, existem componentes sendo desenvolvidos, né, com matéria-prima nacional, vai precisar de um parque fabril para desenvolver esses componentes, né, fabricação, e o caminho está sendo trilhado da mesma forma que os outros países. Sabe? A gente hoje, eu falei no início que tem muita empresa que tem o primeiro projeto de inovação, né, em P&D, para baterias e tal. Existem várias coisas que a gente precisa trabalhar, né? Então, mostrar que a inovação traz retorno para as indústrias, né? A inovação vale a pena trabalhar com ela. Mostrar que existe sempre esse timeline que precisa ser bem estabelecido e, principalmente, modelo de integração. O professor hoje apresentou de manhã esse longo desenvolvimento do BMS, né? Vem trilhando, hoje está bem estabelecido, bom, base para toda a tecnologia tem que ser assim, tem que ser bem consolidada, integrar todas as instituições, e esse modelo em todos os países funciona muito bem, sabe? Isso que o Senai hoje está querendo fazer, essa integração com os institutos, porque a gente tem muito parque, muita tecnologia, tem muito conhecimento e muita matéria-prima, né? que é o diferencial também. Mais alguma pergunta? Ninguém? Hildo, microfone aqui para o Hildo, por gentileza, Jaqueline. Só dar um depoimento que, na verdade, a gente gasta 5 anos para desenvolver, mais 5 anos para ver se vai dar dinheiro. Leva 10 anos. E tem que ter uma vaca leiteira sustentando esse novo bezerro que está sendo criado.
Quer dizer, a indústria não vive de vento, ela tem que, vamos dizer, manter a tecnologia antiga, né, e apostar na nova, né. No Paraná, realmente, tem uma grande quantidade de empresas, né, na bateria chumbo-ácido, né. É um estado que realmente tem a chance, né, de dar uma sobrevida para essas empresas, e essa pesquisa eu acho importante. Eu vejo como uma coisa estratégica do Estado, tá, para continuar e para o país, porque a bateria é pesada. Nós não vamos poder trazer células da China, né, porque a China agora concentrou a fabricação da célula. Tu vai numa feira lá na China, Deus me livre, o cara tem todo o projeto de máquinas. Se tem 10 pavilhões, 9 pavilhões é máquina e química. As células é só meio pavilhão, é o resultado final. Quer dizer, todo o projeto inteiro de país, temos que desenvolver a cadeia inteira, né? Não é só o desenvolvimento, vamos dizer, do produto, mas o desenvolvimento da fábrica, né? Quer dizer, é um processo inteiro. E, realmente, unir todos os players e botar dinheiro nisso e pensar 5, 10 anos, né? É isso que o país tem que fazer. Caso contrário, nós vamos ser um depósito, né, de produto importado. Eu acho que não podemos viver só da agricultura. Graças a Deus que temos um setor do agronegócio que está sustentando as importações. Isso é fundamental, ajudar esse setor. Manter esse setor, para nós, é fundamental para continuar comprando as coisas que a gente não consegue fazer. Mas comprar tudo não vai dar, a balança não vai fechar. Então, a minha posição como empresário, eu sempre pensei assim, que a gente tem que, né, lutar e se pensar na frente. Os outros países pensam na frente, 5, 10 anos. O carro elétrico, quantos anos faz que começou? Faz 20 anos que está batendo, agora começou a andar. Então, isso é um depoimento em relação à minha posição. Só complementando, isso é muito importante, obrigado pelo seu complemento. Por que o nosso agronegócio hoje é muito forte, né? Pelo modelo da Embrapa, há alguns anos atrás, né? Foi criado centros de pesquisas para tentar desenvolver a agroindústria, agronegócio. Esses centros de pesquisa eles foram criados do zero, quer dizer, construíram o prédio, contrataram equipe. Levou não sei quantas décadas e quantos anos, mas surtiu efeitos muito significativos. A gente se tornou uma potência na agroindústria. O modelo da Embrapa é a mesma coisa. É voltado para a indústria, até o nome, né? É igual, só muda do agronegócio e vai para a indústria. Então, ele é bem estruturado. A gente precisa desse fomento dos governos, né? O governo vai estar apostando na inovação e fazendo essa integração com a empresa, né? Que é a empresa que vai produzir o que está sendo desenvolvido. Bem consolidado, o Brasil tem um caminho muito forte. Obrigado. Rafael, para a gente encerrar esse painel, quer fazer alguma consideração final, Rafael? Não, obrigado. Ok? Então, eu agradeço ao Rafael, Leandro, agradeço a todos os participantes aqui conosco. Estamos encerrando este painel, intervalo para o almoço, das 13 às 14 horas. Às 14 horas estaremos retornando às atividades com os painéis e os palestrantes e convidados para as palestras e os debates da parte da tarde. Em nome do Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, e da FRG Mídia e Eventos, nós agradecemos a presença de todos vocês, desejamos a todos um excelente almoço e os aguardamos a partir das 14 horas. Por enquanto, nosso muito obrigado.